Olá a todos, o meu nome é Helder Lopes e hoje estamos aqui com um Peugeot E208 e vamos tratar aqui de um assunto que é muito solicitado, que é o que é que podemos fazer para reduzir o tempo de carga com o carregador convencional que vem com o veículo e para o podermos fazer na nossa garagem. Este é o carregador que vem de fábrica com o Peugeot. Ele tem uma capacidade de 16 amperes e de um carregamento a 3,6 kW quando utilizado na sua eficiência máxima. No entanto, o sistema está protegido através de um sensor incorporado dentro desta ficha e que detecta se a instalação onde está ligado é uma instalação certificada para estar a funcionar durante muitas horas, consumindo uma larga intensidade de corrente elétrica, como é a necessidade do carregamento de um carro elétrico. É esse sensor que detecta o tipo de instalação que temos na nossa garagem ou na nossa casa e que permite dar a conhecer aqui ao carregador o tipo de potência que pode ser utilizado naquela instalação sem a sobrecarregar. Aqui temos uma extensão, é uma extensão convencional para 16 amperes, uma extensão barata, daquelas mais simples, que se podem comprar em qualquer supermercado, hipermercado. Aqui temos um medidor de consumo, serve para monitorizar todo o consumo que está a ser feito pelos aparelhos que estejam ligados a ela. Permite também calcular o preço que está a ficar o consumo dessa eletricidade, podendo fazer aqui uma monitorização do consumo semanal ou mensal, da forma que nós quisermos. Ele calcula mesmo com as taxas biorárias. Nós podemos inserir aqui o valor do preço do quilowatt em vazio e na altura mais cara, e o aparelho calcula e vai-nos apresentando aqui o consumo de eletricidade e qual é o preço que estamos a pagar por esse consumo de eletricidade. Este carro está equipado com uma tomada do tipo CCS2, é uma tomada que permite um carregamento rápido até 100 kW. Para a utilização dos 100 kW ou para a utilização de um carregamento rápido, ele tem aqui um anexo e que faz a entrada direta de corrente contínua, fazendo uma carga mais rápida. O nosso carregador vai usar só a parte de cima, uma vez que é um carregador lento. Esta é a ficha do carregador que vem com o veículo. Permite então fazer uma carga até 3,6 kW, mas normalmente, se não estiver instalado numa instalação elétrica certificada, ele apenas vai funcionar no modo 1, fazendo uma potência máxima de 1,6, 1,7 kW. E isso vai fazer com que um carregamento de uma bateria num carro destes, um carregamento total, seja quase uma infinidade de tempo. Neste momento temos a bateria quase toda descarregada. Ela está com uma autonomia neste momento de apenas 42 km, está já na reserva, digamos assim. Vamos verificar, ligando o carregador pelo método normal, portanto ligando uma instalação normal, qual é o tempo que nos vai aparecer para a totalidade do carregamento. Já temos o carregador então ligado aqui à rede. Neste momento ele está com um consumo de quase zero, portanto está com 1,6, 1,5 watts. Portanto, isto é o consumo em vazio do carregador, portanto 1,6 watts, 242 volts na rede e 0,021
amperes, ou seja, 21 miliamperes. Ou seja, ele não está a consumir nada porque está ligado, mas não está a fazer nada. Está em stand-by. Agora vamos ligá-lo no veículo. A ligação é só encaixar a ficha. Vamos esperar. Já trancou, iniciou a carga. Já temos aqui uma indicação que está a carregar. A carga iniciou-se e a potência vai gradualmente aumentando. Aqui conseguimos ver tanto os watts como os amperes. Portanto, neste momento já está com 1600 watts, portanto 1,6 kW, 1,7, oscila sempre um bocadinho. A tensão caiu ligeiramente e temos 7,6 amperes de consumo. Ora, o carregador diz que é de 16 amperes, que é o que diz aqui atrás. 3,6 kW, certo? 16 amperes. Então, porquê é que será que ele não está a fazer a carga a 16 amperes e porquê é que só está a utilizar 1,7 kW? Portanto, ele está a fazer praticamente, ou menos até, metade daquilo que seria esperado. Ok. Notar que estamos a usar uma extensão elétrica, que é de 16 amperes, está certificada para 16 amperes. Mais à frente já vos explico o que é que isso quer dizer. Que está seguida de outra extensão elétrica e depois então está na tomada da parede. Ok? Toda esta instalação está preparada para 16 amperes. Portanto, temos uma extensão. A seguir temos outra extensão. Temos um medidor de potência. Não é? Temos o carregador. E vamos ver quanto tempo é que ele nos está a dar para fazer este carregamento. Aproveito para mostrar o último carregamento deu para 315 km, ainda tem uma autonomia de 42 km, estamos com uma temperatura aqui dentro da garagem de 19 graus, mas na rua ronda os 10 graus. Ok? E neste momento ele irá indicar que o carregamento será feito a 6 km por hora e vai levar mais de 12 horas. Com a ajuda da aplicação, nós conseguimos ter uma precisão diferente. Vamos então agora ver a diferença com uma pequena modificação que podemos fazer na nossa instalação. Para parar a carga, ela continua a dizer, não sei se é perceptível por aqui, mas continua a dizer superior a 12 horas. Entretanto, carregou, sei lá, 2 km, talvez, nem tanto, neste bocadinho. Vamos interromper a carga, carregando na tecla de destrancar o carro. A carga foi interrompida. Podemos desligar a ficha, ok? Não havia necessidade de a desligar, mas é só por uma questão de poder fazer aqui uma troca. O que é que eu vou fazer? Eu no fim já vos vou explicar qual é a diferença, mas eu aqui agora, só para vocês entenderem, apenas vou virar esta ficha ao contrário. Não vale a pena experimentarem fazer isto na vossa casa porque não vai funcionar. Neste momento a ficha está ligada ao contrário. Como é corrente alternada, não existe qualquer diferença ligar de uma maneira ou ligar da outra, por isso é que eu vos digo, na vossa casa, na vossa instalação, no vosso carro, ligarem de uma maneira ou ligarem da outra é exatamente igual. Não existe qualquer diferença. Ok? Neste caso, há uma diferença devido a uma modificação que foi feita. Ok. Vamos então iniciar um novo carregamento. Vocês tinham visto qual era o valor que apresentava. Neste momento vai iniciar a carga. Ainda não iniciou. E continua a dizer na mesma mais de 12 horas. Mas se aguardarem um bocado, vão perceber que há uma diferença.
Ele continua a dizer 6 km por hora. Já passou para 14. ...20 km por hora neste momento. O tempo já reduziu. Há bocado dizia que era superior a 12 horas. Normalmente posso-vos dizer que anda à volta de 24 horas. Um carregamento total, ou quase total, como é o caso. Reparem que agora não diz que é mais de 12 horas. Diz que são exatamente 10 horas e 20 minutos. E a carga varia entre 20 e 14 km por hora. Diz ali por baixo de onde estão as horas. Agora vamos ver aqui uma coisa. Temos o mesmo carregador, a mesma ligação, tudo igual. Eu apenas inverti a ficha. E não se iludam, volto a dizer. Escusam de fazer isso na vossa casa, que isso não vai funcionar. Ok? É necessário fazer uma modificação. Neste momento temos então praticamente 16 amperes, 15,5, e temos 3.400 watts. Esta potência ainda é variável durante o carregamento, porque vai depender dos parâmetros que se encontra a bateria. Ela, portanto, comunica com o carregador e dá a informação de qual é a potência que pode carregar naquele momento. Neste momento está com 3,4, mas pode ir aos 3,7 ou 3,8. Daqui a um bocado isso poderá acontecer. Em termos de intensidade, temos neste momento 15 amperes e meio, mais ou menos, mas pode ir aos 16, 17 amperes. Para já pode-se notar aqui uma grande diferença. Passou de 1.700 watts para 3.400, portanto duplicou. Passou dos 7 amperes para 16 amperes, o que se vai traduzir num carregamento muito mais rápido. Portanto, praticamente metade ou ainda menos. Na aplicação também é possível ver essa diferença. Através da aplicação MyPeugeot, colocando os dados e registando uma conta, é gratuito. Vocês conseguem ter acesso aos dados do carro e ver como é que está a correr o carregamento. Dá-vos mais informações em qualquer lado onde vocês estejam. Agora vamos aqui perceber o que é que se passou aqui ou o que é que se está aqui a passar, ou porque é que isto é assim. Eu voltei a colocar o carregador no modo normal e agora tenho aqui na minha mão um utensílio, não tem nada a ver, podia ser outra coisa qualquer, mas que tem um ímã na ponta. O que é que vai acontecer quando eu aproximar este ímã aqui da ficha? Já deu erro, certo? Interrompeu a carga. A carga parou e não vai voltar a carregar mais. O sistema detectou um erro. Esse erro é devido a um sensor que está embutido aqui dentro desta ficha e que tem o intuito de certificar a instalação onde está montado. Como eu expliquei, são extensões daquelas compradas nos supermercados ou nos chineses, embora sejam para 16 amperes, tal como a minha instalação na garagem, de 16 amperes, que eu posso mostrar também ali o disjuntor. Estes são os disjuntores. E temos aqui para as tomadas 16 amperes. Isto é utilizando o carregador numa tomada convencional. Portanto, toda a instalação está preparada para 16 amperes. Agora, o que é que isto significa? Isto significa que a instalação tem uma capacidade de aguentar 16 amperes, mas não diz por quanto tempo. Ou seja, a instalação que está aqui feita é para ligar aqui uma rebarbadora, um aspirador, uma série de componentes que vocês possam ter na garagem, ou na vossa oficina, seja onde for, e que podem consumir até 16 amperes. Agora, aqui o problema é este. Todas estas coisas eram certificadas desde há décadas, não é? E não estão certificadas de uma forma que esteja adequada para os carros elétricos. Os carros elétricos é uma coisa nova que apareceu e que vem obrigar aqui a uma certificação diferente. A diferença é um carregamento de 16 amperes contínuo por 24 horas pode fazer sobreaquecer uma instalação que está preparada para 16 amperes, mas para trabalhar durante 5 minutos, durante uma hora, com uma rebarbadora, com um trabalho qualquer. Ninguém vai estar 24 horas com um aparelho continuamente a consumir 16 amperes. A instalação não está propriamente preparada para isso. Como tal, houve a necessidade de
fazer uma certificação, e essa certificação é através de um sensor que, conforme eu mostrei, dentro desta ficha. No manual de instruções do carro está escrito, para tirar todo o partido deste carregador, devem utilizar uma tomada Legrand, porém isso não é totalmente verdade. Não precisam ter propriamente uma tomada Legrand. Vocês precisam sim de ter uma instalação forte o suficiente para aguentar estar muitas horas ligado a consumir os 16 amperes. E precisam ter uma tomada que seja suficientemente robusta para não aquecer nem derreter os terminais. Certo? A Legrand o que fez foi certificar um sistema que, através de um sensor magnético que está embutido aqui dentro desta ficha do carregador, consegue detectar se a instalação onde isto está ligado é uma instalação certificada para carregamento de carros elétricos, portanto uma instalação que permite estar largas horas em carregamento sempre a consumir os 16 amperes. Como devem compreender, vai fazer um esforço maior na cabelagem, na instalação, na tomada, nos contactos, em tudo para onde passar essa corrente, porque vai ser 16 amperes continuamente durante muitas horas. É diferente de consumir 16 amperes durante um bocadinho, para ligar um aspirador, uma reprovedora, uma série de aparelhos que se possam ligar todos ao mesmo tempo. Raramente isso acontece em uso doméstico. O modo 1, que era como estava antes de eu encostar o ímã, que é o modo mais limitado, ou seja, o ímã não está lá para dar informação ao sensor que temos uma instalação certificada para carros elétricos. Portanto, não havendo lá essa informação, não havendo lá esse magnético, o sensor que está aqui dentro não vai ativar o modo 2. O modo 2 é o modo, então, que detecta que a instalação foi certificada para estar continuamente a consumir 16 amperes e não há um risco de incêndio, não há um risco de sobreaquecimento, não há um risco de derreter aqui os terminais, ou pelo menos os riscos são reduzidos. Agora vou explicar qual é a razão de eu ligar a ficha de uma maneira ou ligar da outra maneira e fazer a diferença. Faz essa diferença, como já devem calcular, porque eu instalei aqui dentro um ímã. E quando eu tenho um ímã instalado aqui dentro, ele vai ficar mesmo na frente do sensor. O sensor está aqui nesta direção. Por isso é que quando eu aproximei aqui o ímã há bocado, o carregador deu erro. Deu erro porquê? Porque quando eu liguei a primeira vez, não havia ímã. Portanto, eu não tinha aqui o aparelho. E quando eu liguei, não tinha o ímã aqui na frente do sensor. E quando eu aproximei, fez o sistema reconhecer o modo 2 quando inicialmente tinha começado a carregar no modo 1. Portanto, isso provoca erro, porque isto é uma situação fora do normal. A instalação é tipo 1 ou é tipo 2, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, nem pode comutar. Portanto, quando iniciamos uma carga no tipo 1, não detectando a instalação para carros elétricos, o sistema vai carregar com metade da potência e a metade da velocidade. Quando nós aproximamos, já com isto ligado, o ímã aqui do sensor, ele vai dar erro. Porquê? Porque houve uma alteração e isso normalmente não pode acontecer. Certo? Portanto, eu tenho instalado aqui dentro um ímã que permite detectar o modo 2. Para fazer isto, claro que eu estou a utilizar agora aqui extensões para teste. Nada disto vai arder. Tudo isto já foi experimentado várias vezes durante horas. Não vai arder, mas ao fim de algum tempo o fio aquece ligeiramente. Nada de especial, mas aquece. Estamos a falar de extensões de baixa qualidade, nada de especial. Ok? Pronto. Para vocês poderem usar isto seguramente dentro da vossa casa, o que é que têm que fazer? O que eu aconselho é que façam uma instalação nova de raiz e que venha do vosso quadro, mas antes têm que abrir o quadro e confirmar como é que são os fios dentro dele. Para fazerem uma instalação corretamente na vossa casa e que seja resistente para não haver perigos, o que têm que fazer, em primeiro lugar, é verificar se no quadro elétrico os fios têm a resistência suficiente para suportar uma nova instalação para um carregamento de carro elétrico desta forma. A primeira coisa que têm que ver é a grossura dos fios. Neste caso, será necessário que os fios tenham pelo menos 2,5 mm² de secção. Atenção que os fios não se medem por diâmetro. Não é o diâmetro do fio que define a sua medida. Eles são medidos por secção.
é a medição do cobre, a secção do cobre, nem é o diâmetro, certo? Isso vem na designação dos fios quando vamos comprar. Portanto, não é possível medi-los com um paquímetro ou com uma régua, seja lá como for. Dessa forma, não é muito fácil fazer essa medição, porque a medição diz respeito ao cobre que está lá dentro e não à grossura do fio. O fio, às vezes, é muito grosso e tem pouco cobre lá dentro, especialmente os fios que são de má qualidade. Normalmente são assim, parecem que são grossos, nós vamos descarnar e tem um fio muito fininho lá dentro. Portanto, isso não serve, ok? Tem que ser um fio de secção 2,5 pelo menos. Se puderem pôr de 4, melhor ainda. Mas 2,5 é mais do que suficiente. E aqui na minha instalação, por exemplo, eu tenho fios de 2,5 que chegam ao disjuntor diferencial. Ok? A partir do diferencial continuam a sair fios de 2,5. Portanto, sai um fio de 2,5, que é este mais escuro que está aqui atrás, e vem ligar aqui ao barramento dos disjuntores todos. Eu coloquei uma instalação nova, portanto, meti um novo disjuntor. Comprei um disjuntor de 20 amperes, podia ser um de 16, mas como o meu carregador eu já reparei que passa de 16, eu tive medo dele disparar quando passa um bocadinho de 16 amperes e por isso coloquei de 20. Eu estou à vontade com isto, portanto não tenho qualquer problema. Vocês aconselho que coloquem um de 16 amperes, certo? A saída desse disjuntor vai ter que ser também um fio de 2,5. Portanto, se temos 2,5 até o disjuntor, não podemos depois dele meter menos do que os 2,5 para continuarmos a assegurar os 16 amperes. Temos aqui as indicações todas, portanto, os disjuntores normais para as tomadas são de 16 amperes. Tenho aqui um C10 para as lâmpadas. Tenho 2 de 16 amperes para as tomadas que eu tenho aqui na garagem. No entanto, o cabo utilizado não é o melhor. Por isso, eu tive que fazer então aqui uma nova instalação com um disjuntor de 20 amperes. Uma vez que já tenho cá o diferencial, não seria uma coisa muito necessária, mas faz parte da segurança, colocar também um diferencial. Como o meu quadro já o tem, não tenho a necessidade disso. E então tenho uma nova instalação que vai depois aqui por dentro da parede. Eu posso mostrar, sai ali em cima, aquele cabo verde. É um cabo com 3 fios. Tem um fio de terra, que é de proteção. Todas as tomadas deste género, 16 amperes, obrigam a ter um fio de terra. E temos um fio de fase e um de neutro. A fase é o castanho, o neutro é o azul, o fio de terra é o verde e amarelo. Isto é a regra geral, certo? Então, coloquei aqui uma tomada que eu comprei. Podia ter comprado uma tomada mais resistente, uma tomada diferente, mas para a minha necessidade, o que tenho aqui chega e sobra perfeitamente. Nesta tomada foram instalados uns ímãs por dentro, para eu poder ligar onde eu quiser, ok? Eu aconselho que façam isso só com uma tomada, porque uma vez que, neste caso, isto é uma razão de ser, mas tenho aqui 3 ímãs dentro, para eu poder ligar onde eu quiser. Mas agora cuidado, esta certificação, digamos, serve para 16 amperes. Se eu ligar aqui 3 carregadores para 3 carros ao mesmo tempo, eles todos vão permitir ir para o modo 2. E vou ficar com 16, 32, 48 amperes. O disjuntor vai disparar. E vai disparar para proteger a instalação, porque se eu conseguisse meter aqui a passar os 48 amperes e nada acontecesse, o fio ia sobreaquecer e poderia arder. É assim que vai ficar a instalação. A razão de eu ter colocado também os ímãs dentro deste aparelho é porque temos os ímãs aqui de baixo e vamos ter a ficha aqui. E o sensor não ia detectar o ímã. Por isso eu abri o aparelho e coloquei também um ímã aqui dentro. E assim eu tenho a instalação toda certificada para 16 amperes. Não há qualquer risco. O fio não aquece. Algum problema o disjuntor vai disparar e se tiver um problema também com a terra vai disparar também o diferencial. Tudo está protegido. Eu aconselho que vocês sigam estas regras todas para que não tenham problemas. No entanto, esta situação ocorre por causa de casas mais antigas, que têm instalações com fios mais antigos e degradados, ou com instalações mal dimensionadas, em paredes de madeira ou coisas desse género, que com o tempo e com o aquecimento aquilo pode provocar um incêndio. Para que não ocorra nada disso, inventaram este sistema de detecção que obriga a ter o sensor e, com esse sensor, certificar que a instalação realmente parada para utilizar os 16 amperes continuamente durante muitas horas. E basicamente é isto.
Vocês, se quiserem fazer isto, é por vossa conta e risco. Isto é o que eu fiz. Está feito, não há problemas. Está tudo a funcionar bem, está protegido, não há qualquer problema com isto. Se vocês seguirem todas as indicações que eu aqui mostrei, se colocarem fio grosso, se a instalação for bem feita, não vão ter qualquer problema. Agora, têm que tomar atenção se realmente a instalação que chega ao vosso quadro ou a instalação que chega ao ponto onde vocês querem ir buscar corrente, se ela realmente é capaz de fornecer essa intensidade durante tanto tempo. Portanto, se tem fios grossos, se os fios são de qualidade, isso está tudo ok. Se estiver, vocês põem um disjuntor de 16 amperes, não é preciso nada de especial, é um disjuntor de 16 amperes, fazem uma instalação com cabo de 2,5, com fio de terra, com fio neutro e com a fase, e colocam os ímãs lá dentro para que o sistema consiga detectar que a vossa instalação de facto não tem o perigo de arder. Certo? Se seguirem estas regras não vão ter problema nenhum. Isto é o que eu fiz. No meu sistema funciona às mil maravilhas, não tenho qualquer problema com isto. Tive os cuidados todos, tal e qual como eu expliquei aqui no vídeo. E pronto, é assim. Não posso responsabilizar que alguma coisa possa correr mal. Estou a mostrar aquilo que eu fiz, a explicar o que eu fiz. Cada um é livre de fazer, seguir ou não fazer, ou fazer os testes que entender. Mas se o fizer desta forma, certamente não vai ter problemas. Resta-me agradecer o tempo dispensado. Um obrigado e até ao próximo vídeo.